Quando todo mundo pensava que o clima ia esfriar em Brasília durante o carnaval, o presidente aprontou mais uma vez. Jair Bolsonaro teria enviado pelo WhatsApp um vídeo apoiando uma manifestação marcada para o dia 15 e que pede o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Resultado, a temperatura política na capital federal está altíssima e já há quem diga que isso é caso para impeachment. Bom, para explicar as consequências disso, conversamos agora com o cientista político Bruno Oliveira. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Boa noite. Ô, Bruno, o presidente ele faz isso de forma proposital? Tem alguém, você acha que tem alguma assessoria dando essas orientações para ele ou ele é louco? Como você bem falou, mais uma vez ele vem com uma dessa, mas não é a primeira vez realmente e não é a primeira vez no cargo que ele flerta com autoritarismo e com a ditadura militar, etc. Então, ele mesmo durante a eleição disse que só acreditava no resultado da eleição se ele vencesse. Então, isso é nada mais antidemocrático do que isso. Entre outras, né, de apoiar ou de exaltar a figura de um criminoso como o torturador, o Coronel Ustra, entre outras coisas, que realmente assustam um pouco, muito embora essas falas e essas colocações de Bolsonaro não são novas, já vem de muito tempo. Isso pode trazer perigos para a democracia? Pode causar o estremecimento da nossa democracia? Já tão frágil? Que já não vai muito bem, que já não vai muito bem com as instituições de fato abaladas. E claro que sim, o papel do presidente e o papel dos poderes é exatamente proporcional ao equilíbrio, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, eles visam harmonizar, né? Criar essa pacificação, digamos assim, na democracia, um equilibrando as ações do outro. Quando você tem uma atitude, principalmente do líder do executivo, no caso o presidente da República, dando declarações, instigando até o fechamento do Congresso, isso realmente é muito grave e sem dúvida afeta a democracia sim. Na medida em que principalmente pessoas concordam e apoiam essa atitude dele e acham que é melhor um regime autoritário onde apenas uma linha de pensamento prospera, apenas uma linha de pensamento domina, né? Então isso é muito grave e muito sério, sim. Até bem pouco tempo ele era deputado e sabe como é que funciona o sistema ali dentro. Falta jogo de cintura por parte do presidente, já que passou tanto tempo lá. O que eu acho mais interessante é isso, porque há um discurso de que os políticos não prestam, então nós precisamos acabar com os políticos, ou os políticos que são responsáveis pelas mazelas do país, etc. e tal, e quando se fala em fechamento de Congresso ou em hostilidade aos políticos e ao Congresso, você criminaliza a política, isso não atinge o próprio presidente, que há muitos anos milita na política, os seus filhos quase todos são detentores de mandato. E isso é o que é mais interessante, porque ele, como político, é como se ele não se considerasse como tal, criminalizando a política e dizendo que a linha correta ou o raciocínio correto é apenas o dele. E isso é muito sério, muito grave. Você acredita no impeachment? Eu acredito que já existam motivos para o impeachment, mas o impeachment ele é um processo que é político. E num processo político, aí entram muitos fatores, muitas nuances nesse jogo, porque a política ela funciona como um jogo. Nessa perspectiva, ele tem força política para se manter, se isso entrar nessa seara política pura e simplesmente? A própria convocação das manifestações visam isso. Se as manifestações elas são grandes, elas são fortes, e agora uma coisa realmente se viu para divulgar bastante as manifestações. São manifestações de apoio ao presidente contra as outras instituições. Elas devem ser grandes, devem ser fortes, e isso continua mantendo ele numa certa zona de segurança, digamos assim, de conforto, porque um processo político ele demora mais a prosperar. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do cientista político Bruno Oliveira. Bruno, muito obrigado pelas informações. Prazer estar aqui. Boa noite. Valeu.